Galera, uma pergunta aqui bem interessante, que até complementa uma outra pergunta, que é sobre salto temporal. Mas olha só, que é o seguinte. Lorde, o Turara nos perguntou. Acho que o salto temporal será agora quando voltarmos de Shadowlands. Por isso a maioria dos heróis estão em Shadowlands. Outro ponto, está na hora de um Warcraft 4 para inserir uma nova história e novos heróis. Valeu pelo superchat, Turalions. É o seguinte, o que é essa questão do salto temporal? Porque um pouquinho antes aqui na live, que eu gravo esses vídeos na live, teve uma pergunta se o WoW não precisava de um salto temporal. E o que eu respondi? Na minha humilde opinião, não é que o WoW precise de um salto temporal. Já tinha que ter acontecido um salto temporal. Por quê? Porque, na verdade, o World of Warcraft é a história do Warcraft 3. Até agora, nós estamos jogando a história que começou no Warcraft 3 e que não terminou no World of Warcraft. Então, Arthas, Illidan, As da Morte, Troll, todos são personagens que vêm do Warcraft 3, ok? Só que é tanto tempo jogando a história do Warcraft 3 que os heróis e os vilões acabam acabando. Não era para rimar, mas acabou rimando. Não era para ser essa duplicidade de palavras, essa repetição de palavras, não acabou repetindo, né? Chega um momento que essa história ela se esgota. Não tem mais herói e vilão para participar. Uma coisa é você fazer uma expansão com As da Morte, que é o herói do Warcraft, que é um vilão do Warcraft 2. Você colocar Alexstrasza como personagem principal. Você colocar o Arthas como vilão. Que os jogadores já conhecem a história daquele personagem. É muito fácil você mostrar para os jogadores que aquele personagem tem que ser derrotado. Porque nós já vimos quem é aquele cara há anos. A gente já sabe qual é a história dele. Nós sabemos por que ele é vilão, por que ele é herói. Outra coisa é a Blizzard querer que o jogador engula que o Zovaal é um grande vilão ter sido derrotado. Nós nunca vimos o Zovaal, nós não sabemos quem é o Zovaal. Então ficava difícil você ter essa ligação, você querer derrotá-lo, quem você não tem a menor ideia quem seja, sacou? E a Blizzard, ao longo do tempo, ela nunca conseguiu construir muitos heróis e muitos vilões no World of Warcraft. Então ela tinha que usar o do Warcraft 3. Os heróis que ela conseguiu construir bem, não sei porque todos eles ela matou. O Garrosh, o Varian, o Nazgreen, heróis ou vilões que ela conseguiu colocar uma boa história do World of Warcraft, ela acabou tirando do jogo. Então faltam esses personagens. E por que o salto temporal é importante? O salto temporal é importante para construir novas histórias, uma nova ordem, uma nova aliança. Ninguém engole mais Aliança e Ordem em Guerra agora, porque tantas vezes a gente se uniu para derrotar um mal maior, e de novo entrar em guerra pela 28ª vez, para no final se unir, perde a graça. Agora, se você faz um salto temporal, você consegue contar essa história que a guerra voltou, porque agora a aliança é liderada por alguém que só quer destruir a Horda é liderada por alguém que só quer destruir a aliança. Você consegue trazer novas histórias, novos heróis, novos vilões, sacou? Então o salto temporal é muito importante e é muito bom. Tanto que vários MMOs já fizeram isso. Vários MMOs fizeram isso. O Star Wars The Republic teve salto temporal de 5 anos. Sacou? Qual foi o outro? Eu esqueci. Eu até falei mais cedo na live, mas esqueci. Vários MMOs usam essa narrativa para dar um salto na história, até porque também fica uma coisa meio assim boba. A cada 2 anos tem uma ameaça cósmica que quer destruir o mundo. Aonde que tem soldado? Onde você encontra soldados se a cada 5 anos tem uma nova guerra? Pô, em BFA ali, o Anduino falou pra gente que não tinha mais soldados e agora vai ter uma nova grande ameaça que as forças vão ter que se unir novamente. Sabe? Fica uma coisa assim meio sem sentido, sacou? Então esse salto temporal tem que acontecer no World of Warcraft. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: vocês confiam que essa equipe que fez o Oval e fez o que fez com as Sylvanas consegue criar uma boa história de salto temporal? Vocês gostariam que essa equipe fosse responsável pelo futuro do World of Warcraft ou vocês não confiam neles? Sinceramente, isso eu acho que é o mais preocupante, é o mais complicado. Vocês acham que eles conseguem essa tarefa? Eles conseguem fazer essa nova história? Eles conseguem fazer essa transição? Ou vão criar mais problemas? Vão criar mais retcons, mais zona da história ainda e não vai adiantar em nada. Então essa que é a questão, tá? Sobre o Warcraft 4, para mim também já passou a hora de ter um Warcraft 4. Até por causa dessa história. A Blizzard, o que ela poderia fazer? Ela faz um salto temporal, conta a história de salto temporal do Warcraft 3 e do Warcraft 4 e depois pega aquela história do Warcraft 4 e traz pro World of Warcraft. Até porque
nós já vimos que a Blizzard, essa equipe, não consegue contar uma boa história no MMO. Eles não sabem usar as técnicas, o que eles têm na mão de MMO para contar uma boa história. Antigamente, você tinha até um dilema que as pessoas diziam que era impossível você contar uma boa história no MMO, porque só no single player você contava essa história. E todo mundo repetia isso como se fosse uma verdade. Só que quando a gente joga Star Wars Republic, Final Fantasy XIV, até o Guild Wars 2, que não é exatamente focado nisso, e você vê que esses jogos conseguem contar uma história muito melhor que a história do WoW, o problema não é a mídia, não é o MMO. É que a equipe não sabe como trabalhar essas histórias. Então não adianta a gente continuar com uma verdade que se provou uma mentira, que não é a verdade. Não existe essa máxima que a gente falava tanto antigamente, que era impossível você contar uma história no MMO, que era possível você fazer uma boa lore no MMO. É possível. É só você saber como. E essa equipe não sabe como, sacou? Então, é isso. Já passou da hora de ter um salto temporal e o Warcraft 4, sim, também pra mim já passou da hora de ter o Warcraft 4. Agora, eu acho que se for no Warcraft 4, só vai ter agora pela Microsoft e deve demorar bastante para ser lançado. Eu não acho que a Blizzard estivesse trabalhando para fazer um Warcraft 4, porque a Blizzard ela tava focada só em tipo de jogo que dava dinheiro, esse jogo mobile. E a RTS, para ela, não dava dinheiro, então eu acho difícil que ela estivesse trabalhando, até porque ela demitiu toda a equipe de RTS dela. Não existe mais equipe de RTS na Blizzard. Não existe, não tem ninguém trabalhando com RTS na Blizzard. Então eu acho difícil que tivesse um projeto de RTS sendo feito lá na Blizzard. Eu acho que agora nós temos